Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Flávia, professora de filosofia. Como vocês estão? Então, eu vou explicar para vocês o que é, vou explicar brevemente, tá? Sem muitas delongas, o que é o senso comum e o que é o conhecimento científico. O senso comum. O senso comum é aquele conhecimento que é passado de geração para geração. É aquele conhecimento adquirido através do quê? Através da nossa cultura, através do pensamento familiar, tá? E o chazinho de boldo que serve para melhorar o estômago. Mas melhora, prof? Às vezes melhora. O chazinho de hortelã melhora, prof? Às vezes melhora, tá? Esse é o pensamento do senso comum. Muitas vezes é um pensamento que ele é passado de tempos em tempos dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, tá? Ele é culturalmente difundido. A gente tem esse senso comum como um conhecimento adquirido através de tradição, tá? Através da experiência. Em alguns momentos, em leituras, a gente vai colocar assim, epistemologicamente, né? Cientificamente. Ele não tem comprovação científica, tá? Por outras vezes, ele pode dar a motivação da comprovação. E aí ele torna-se algo científico. E ele deixa de ser do senso comum e passa a ser o conhecimento científico. Aquele que é tratado dentro de uma sistematização científica, dentro do método, através da comprovação, através de um regulamento científico. Aí como é que isso acontece? A gente usa o chazinho de boldo. Se esse boldo for levado para um laboratório e esse laboratório analisar o boldo como um composto químico e ele for diluído, macerado, a composição dele for separada e aí o extrato do boldo analisado e for verificado, comprovado através de teste, isso é analisado e levado, enfim, inúmeros testes, eu não sou boa com isso. E aí eles vão verificar e ver que o boldo tem X efeito àquela condição estomacal. Ele deixa de ser um conhecimento tradicional, passado de mãe para filho, enfim, e passa a ser um conhecimento científico, tá? O conhecimento do senso comum, ele pode ser um motivador, tá? Do conhecimento científico, mas não necessariamente ele será, tá? Então, o que a gente tem que se apegar na hora de virar a chavinha para responder a questão? Olha lá. O senso comum é aquele conhecimento adquirido por tradição, herdado dos antepassados, ao qual, ao longo da experiência vivida, acrescentamos os seus resultados a partir do coletivo em que vivemos. Então, este conjunto de ideias permite-nos interpretar a realidade, bem como um corpo de valores que nos ajudam a avaliar e a julgar e a agir, tá? Então, você pensa nisso na hora de responder as questões, ok? Quando a gente pensa em senso comum, a gente sempre vai pensar naquele dizer familiar, tradicional, cultural. E quando a gente pensa no conhecimento científico, a gente tem que pensar na sistematização, na comprovação, a gente tem que pensar num sistema regulador, a gente tem que pensar em um método, a gente tem que pensar em uma validação, tá? De alguma maneira que vai além do tradicional, do coletivo comum, de algo somente ali mais raso,
tá bom? Mas isso não quer dizer que o senso comum não possa nos levar a desenvolver um pensamento ou um conhecimento científico, ok? Muitas vezes ele é até um motivador, tá? Até a próxima aula, gente. Beijo.